porque a Figueira, quando era adolescente, fui convidado a ir falar a umas jornadas intituladas Figueira da Foz, os jovens e o futuro, que pretendia capturar a visão da próxima geração de figueirenses quanto ao futuro da nossa linda cidade. Foi a primeira vez que falei em público e, na altura, mal sabia que um dia iria fazer disso profissão. É por isso que vejo com alguma tristeza que, 2 décadas e meia depois, muitos dos temas que foram levantados na altura continuam atuais. Talvez o mais iluminador destes temas, afinal, o que é a Figueira? A Figueira é uma cidade turística? Não. Não é. Uma cidade turística não permite a destruição do seu principal ativo, o areal da Praia da Claridade, em prol de um paredão que serve o porto comercial e pesqueiro. Também não se permite a ter uma oferta que é claramente sazonal e dependente de 3 meses de tempo instável e, sejamos honestos, frequentemente medíocre, dado a vendavais e nevoeiros estivais, ambos muito aquém de outros destinos que, já aqui ao lado, competem conosco. E não esquecer que temos um rio. Não temos sequer um restaurante à beira-rio, quase total ausência de atividades para visitantes. Quem visita a Figueira frequentemente sai de cá sem saber que temos um. A Figueira é uma cidade de surf? Claramente que não. Uma cidade de surf não permite a destruição de uma das melhores ondas do país para iniciados, a do Cabelinho, novamente em prol de um paredão. Nem se dá ao luxo de não ter uma oferta de alojamento integrado. Perguntem-se, o que faz um turista de surf quando chega à Figueira? Fica alojado na Figueira, certo? E depois como vai para onde há ondas? Num dos raros autocarros que fazem a travessia, de táxi, como é que levam as pranchas? Caso tenham trazido o seu próprio material. A Figueira é uma cidade portuária? Não. Nem nunca vai ser, desde que tenho idade para comer sentado, que se tornava evidente que o assoreamento do Mondego não iria permitir a expansão do nosso porto comercial e que nunca iríamos passar de um porto de recurso face, por exemplo, a Leixões, exceção feita ao transporte de madeira e papel para servir as fábricas de celulose e papel. A Figueira é uma cidade industrial? Uma cidade industrial não cria um parque industrial que, pelo menos nas décadas do seu início, apresentava condições marcadamente desvantajosas face aos concelhos circundantes, e que, consequentemente, se deixou ficar para trás face a estes. A Figueira é uma cidade cultural? Experimentem ter um visitante estrangeiro, como acontece frequentemente comigo, e tentar apontar-lhe um programa cultural para um dia, só um, e depois respondam a esta questão. Então, o que é a Figueira? A resposta é um pouco de tudo, e, como tal, nada. No século passado poderia ser possível a uma cidade vingar sendo um pouco de tudo. No século XXI, municípios, empresas e indivíduos têm, no geral, que especializar para terem uma oportunidade no atual contexto competitivo, e na Figueira faltam, como acontecia há 25 anos atrás, 2 coisas: visão e integração. Uma visão que decida o que é que a Figueira é, o que é que a faz especial, o que é que a distingue das demais cidades, o que é que faz com que alguém, turista ou empresário, escolha a Figueira e não Leiria, Coimbra, Pombal, Aveiro. Já agora, como uma nota, recordo-me de uma vez em conversa com um político local ter ouvido, boquiaberto, dizer que a Figueira tinha a vantagem de ser um ponto focal entre estas cidades. Ao que parece, o dito senhor não percebia que as distâncias são as mesmas nos 2 sentidos, e que estar rodeado da concorrência não é necessariamente bom. E depois dessa decisão tomada, que haja a coragem individual e política de sacrificar quando necessário outras vertentes em prol da visão escolhida. Por fim, há que criar uma oferta integrada alinhada com esta visão. Quer um exemplo? Quando o Fundão decidiu ser uma cidade tecnológica, criou um programa-chave na mão para empresas que lá se quisessem relocalizar, casas pré-inspecionadas e com preços tabulados para os trabalhadores, espaço de escritório, colocação de crianças em escolas e idosos em lares. Uma empresa só tem que dizer o que precisa, o município trata, e,
Quando uma das minhas empresas considerava radicar-se na Covilhã, o presidente da Câmara do Fundão meteu-se num comboio e foi almoçar comigo a Lisboa para apresentar-me a oferta dele. Por fim, e porque não quero limitar-me a apontar os problemas e uma solução genérica, deixo aqui algumas ideias. Tenho muitas, por isso vou só deixar as baratas, as que não custariam quase nada à Câmara Municipal da Figueira da Foz implementar, para que não haja a desculpa da falta de orçamento. 1. Tornar a Figueira um centro de acolhimento de projetos do programa Erasmus+ da Comissão Europeia. Passaríamos a ter, em permanência, centenas de jovens de todos os países da União Europeia a terem formações de uma semana aqui, dando vida à cidade, e publicitando a nossa oferta por toda a Europa. Bastava coordenar as infraestruturas de alojamento, alimentação e atividades já disponíveis numa oferta unificada, fazer da Figueira, verdadeiramente, uma cidade turística para famílias, pegar na oferta de restauração e atividades já existente, convidar uma empresa de animação de jovens a criar uma oferta integrada que permitisse aos pais entregar os jovens a um monitor e este levar os jovens às diversas atividades. Os pais compravam uma pulseira, os miúdos divertiam-se, os pais tinham descanso, associado a um voucher família que desse acesso a refeições pré-escolhidas em vários restaurantes da cidade para toda a família, com preço fixo por pessoa. Se devidamente integrado com a oferta hoteleira, faria da Figueira uma cidade resort para famílias. Criar condições para o nomadismo digital na Figueira e promovê-lo adequadamente. Os nômadas digitais não se radicam por causa de terem um co-work. Fazem-no quando identificam um local que lhes permite um estilo de vida e atividades que valorizam. Uma vez mais, implica a existência de uma oferta integrada entre alojamento, atividades, para verão e inverno, oferta alimentar variada e que cubra limitações alimentares. Vejam as percentagens de vegetarianos entre os nômadas digitais. Oferta de colégios, escolas preparadas para lecionar em língua estrangeira, integrados numa oferta unificada. Fazer da Figueira um centro retiro, formação para influencers. Já temos um espaço com estúdios de gravação a ser criado, por isso seria uma questão de organizar ações de formação, conferências com este target, espalhados pela cidade, identificados e devidamente preparados locais para a realização de sessões fotográficas, gravações de vídeo. Por cada euro de investimento neste tipo de iniciativas, haveria um efeito de alavancagem de 10 vezes face ao que é atualmente gasto na promoção do concelho com cartazes e mopias que quase ninguém vê e que têm taxas de conversão miseráveis. Não é difícil, visão e integração, e coragem, para que daqui a 25 anos eu não esteja a escrever outra vez a mesma coisa. Davi Carvalhão, engenheiro de eletrónica e comunicação.